Valquíria, Boa noite. boa noite. Valquíria, podemos começar? O que parece Bom, que travou o estúdio. O meu? Não, o da Valquíria. Ah, o da Valquíria. Verdade, por isso que acho que ela não nos respondeu, né? Ela vai entrar novamente. Tá. Então, aguardemos a Valquíria entrar para a gente dar início. Vamos lá, Estrita, vamos começar. Ela entra aí. Ela deve estar com algum probleminha, né? Também acho. Bom, pessoal, boa noite novamente. É um prazer recebê-los aqui, né, nessa nossa sala, né, que representa a nossa casa, o Instituto Espírita de Educação, para mais um seminário. Hoje temos a presença do Silvio Costa. Silvio Costa, ele trabalha também no IE, é conselheiro lá na nossa casa, monitor de curso. Ele trabalhou também em algumas gestões da União das Sociedades Espíritas, da USE, na parte de doutrina, né, do departamento de doutrina. Então, ele tem bastante experiência para nos passar aqui, vamos conversar com ele, né? Após a explanação dele, nós vamos abrir um espaço, né, para que vocês conversem com ele, tirem dúvidas, façam suas perguntas, né? Esse é um trabalho que estamos oferecendo para vocês, tá? Especialmente para vocês. Então, eu vou passar a palavra já para o Silvio, né, para que ele também já inicie a sua tarefa de hoje. Bem-vindo, Silvio. Obrigado, Celita, obrigado pelo convite e boa noite a todos. Que a gente tenha aqui boas reflexões aqui. Falar de mediunidade, trabalho mediúnico, indo um pouco além, obsessão, desobsessão, sempre são temas extremamente delicados. Delicados por quê? Porque a história do movimento espírita, ele meio que a gente adotou de uma forma ou de outra alguns paradigmas de outras religiões. E isso prejudicou muito do entendimento do que seja a mediunidade. Né? A gente colocou muitos empecilhos, muitas dificuldades, muitos modismos, e isso é uma característica ainda nossa de forma geral. E eu me coloco aqui de forma bem tranquila, tá? Na posição que eu posso tá? Que eu não sou dono da verdade. O material que eu vou apresentar aqui hoje, pessoal, ele foi preparado nos 7 anos, mais ou menos, que eu estive na USE, me relacionando com as casas espíritas. Né? E a gente sempre partia nos eventos que a gente fazia. Esse era um tema de um seminário de 3 horas e meia, para vocês terem ideia, que a gente está resumindo aqui hoje.
Ou se vocês quiserem ficar 3 horas e meia aqui aguentando eu falar também, mas eu acho que não seria muito interessante, né? Mas todas as vezes que nós falávamos, a gente traz um consenso. E o consenso nem sempre ele é absoluto, obviamente. Então, a gente é muito tranquilo, falar assim, olha, desculpe, a experiência não serve para mim, não serve para minha casa, o meu olhar é diferente. E não é esse o objeto de nenhum aqui, como todo projeto do IEE também, querer apresentar algo pronto que seja definitivo. E a mediunidade menos ainda. Eu falo da experiência que eu tive na USE, na União Cidades Espíritas, porque são centros de realidades muito diferentes. Para ter ideia, metade das casas espíritas, mais da metade das casas espíritas, na primeira parte do século passado, de 1009, do começo da doutrina do movimento espírita no Brasil até 1950, 60, as casas espíritas elas foram criadas, na sua maioria, ao redor de médiuns ostensivos, de efeitos ostensivos. Então, esse era o dono do centro. Existia essa expressão, porque realmente tudo, ele abria aí era aquela ideia mesmo de grupos familiares, de grupos muito pequenos, que se reuniam, né, ao redor daquele médium, e todo o trabalho de atendimento espiritual na casa, a palestra, o atendimento fraterno, as campanhas, tudo era capitaneado, ele abria e fechava o centro. Com o passar do tempo, essa demanda ela não foi muito, ainda existe no Brasil. A realidade que nós temos em São Paulo é diferente da realidade que nós temos no estado de São Paulo, que é muito diferente da realidade que a gente tem no Brasil. Mas algumas coisas que eu vou falar aqui são muito óbvias, mas eu acredito que o óbvio precisa ser dito. E quando a gente fala de cuidados na prática mediúnica, a gente está muito ligado a evitar os desequilíbrios. E os desequilíbrios a gente demoniza algumas vezes até a própria obsessão. Pensando sobre o tema de hoje, e não tem como falar a respeito de grupos de trabalho e não falar de obsessão. E a gente demoniza muito até a obsessão. É como se a gente fosse, pensando no corpo físico, se fosse proibido ficar doente. E a gente sabe que não é assim. Eu que o diga que tive Covid algumas vezes. Então, não tem como a gente prever algumas coisas. E acontecem as coisas por situações que a gente não consegue falar assim, não, mas a vigilância é importante. Se a gente ficar vigilante, nós não somos obsediados. Será? Então, são esses clichês que a gente vai discutir hoje. Discutir e trazer mesmo para um diálogo, tá? Então, fiquem à vontade para as perguntas. No final, vai ter um tempo, eu vou ter um tempo aí disponível para a gente conversar, perguntas, dúvidas. E não é só nessas colocações mesmo. Vocês têm provavelmente experiências muito diversas no dia a dia, individuais e no próprio grupo de vocês. Eu atuo na área de com mediunidade, em trabalho de casa espírita, eu estou afastado há um pouco de tempo por outras questões de outras atividades, até no meio espírita mesmo, mas eu comecei a tarefa mediúnica com 21 anos. Eu tinha acabado de me formar na faculdade e eu comecei a estudar mediunidade. E desde criança, o que me levou para a doutrina espírita foi a questão da mediunidade ostensiva. Então, por um lado, eu me sinto à vontade de falar sobre assuntos, porque são vivências que eu cheguei na casa espírita, né? Então, são situações para a gente refletir. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de colocar a apresentação. Eu não sei se vocês estão... Apareceu, Silvio, só não está no modo apresentação. Tá. Que eu vou ter que fazer ele, colocá-lo no modo Mas dá para ver apresentação. bem, assim. Isso, agora está no modo apresentação. Tá. Vocês estão vendo ele de forma legal, tá bem visível, né? Bem legal, sim. Bem, vamos lá. Eu trouxe aqui, mas até pelo tempo, eu vou começar por essa daqui, depois, se for o caso, a gente... Kardec traz o seguinte: o objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele, senão que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual.
A partir do momento que nós... Vou voltar, desculpe. O óbvio, nós vamos repetir o óbvio. E aí vou até... Em cima dessa expressão, a gente vai trabalhar algumas situações. O objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele, senão que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. Muitas vezes nós nos preocupamos em sermos bons, mas nós nos preocupamos em sermos melhores. E há diferenças aí. Inclusive, dentro disso estão alguns paradigmas dentro do próprio trabalho mediúnico, que precisa ser evoluído, precisa ter uma disciplina tão rígida, não que não precise ter disciplina, não que não precisa se esforçar, mas alguns clichês que nós temos no meio espírita, a gente precisa começar a repensá-los, né, em relação a esses pontos. Então, por quê? O homem, ele evolui de forma individual, o espírito evolui de forma individual. Eu sou responsável pela minha evolução, a Valquíria pela evolução dela. Então, nós somos responsáveis. Entretanto, essa evolução ela só se dá no relacionamento. E a mediunidade, ela não deixa de ser um grande relacionamento. É o nosso relacionamento, só que é o nosso relacionamento com o plano espiritual, que ele se dá a todo momento. E a gente se apavora algumas vezes em ouvir isso, mas não. E na casa espírita, quando nós falamos de mediunidade no trabalho mediúnico, nós estamos falando de convivência em grupo social. Porque nós começamos a conviver com os encarnados e com os desencarnados no trabalho mediúnico. Então, uma relação em sociedade, que muitos tratam como uma relação familiar, que não deixa de ser uma família também, nesse sentido. Então, essa evolução, ela serve para todos, tanto do plano desencarnado, como também do plano encarnado. É uma via de mão dupla. Os espíritos desencarnados também se aproveitam dessa situação, que é essa reunião mediúnica, para a evolução deles. Tanto os benfeitores. Muitas vezes os nossos orientadores, quem são os nossos orientadores? São espíritos tão imperfeitos como nós. A única coisa é que quando eu estou do lado de lá, a gente brinca muito, é lógico, eu não tenho boleto para pagar. E é uma realidade. Eu não tenho algumas preocupações como eu tenho aqui como encarnado. Então eu consigo, e eu tenho uma visão mais ampla, então eu vou me preocupar na prática do bem. Na minha evolução é muito mais claro isso. Porque eu estou na minha verdadeira casa. Então os espíritos falam o seguinte, os espíritos estão para nos servir. Não. Como nós também não estamos para sermos, muitas vezes, escravizados pelos espíritos. Pelo contrário, nós estamos para fazermos uma troca, um aprendizado. Então, a doutrina espírita nos dá essa oportunidade desse melhoramento como uma ferramenta, né? E na prática mediúnica, algo assim, essa era a última tela da apresentação. Mas eu acho que a gente precisa, eu vou colocar aqui no começo para a gente também desenvolver um pouco isso. Na prática mediúnica, né, tem algumas coisas que nós precisamos começar a refletir sobre isso. Por exemplo, nós precisamos começar a substituir, muitas vezes, na reunião mediúnica, nós somos muito passivos. Não no sentido somente no médium, na passividade, mas nós somos muito omissos na nossa responsabilidade na reunião mediúnica. E nós precisamos tirar essa ideia da passividade pela atividade. E a gente desenvolver com isso o que é a nossa inteligência. Nós estamos na reunião mediúnica para desenvolvermos. Substituímos o individualismo pela cooperação, desenvolvendo o que? A fraternidade. Muitas vezes tem um médium principal, o dono da reunião, cada um fica ali estático, não tem direito nem de opinar sobre as coisas, ou se sente oprimido de alguma forma a dar uma opinião, né? E com isso nós vamos desenvolver o quê? A fraternidade. E a omissão pela participação, que nós estamos nos desenvolvendo como individualidade. E é para isso que o grupo se reúne.
única, ela não é única e somente, é o objetivo principal, o quê? O auxílio ao próximo. Mas esse auxílio ao próximo, ele só acontece a partir do momento que nós também nos auxiliamos. Essa questão da entrega, ela é meio relativa. Eu preciso me entregar ao trabalho, à reunião, e não só ao atendimento e aos desencarnados. Se eu ando no meu trabalho, eu caminho no meu trabalho mediúnico, de forma ao desenvolvimento de todos que estão envolvidos, os resultados, inclusive das próprias manifestações, elas serão muito mais produtivas. E essa questão dessa palavra produtiva não é minha, é de Kardec e dos espíritos lá no Livro dos Médiuns. Quando a gente fala de cuidados, o ponto principal é o quê? O estudo. Não basta. E a gente precisa aprender a lidar com isso. É um pré-requisito, mas não basta só boa vontade. Nós precisamos sempre estarmos centrados. E esse centrado, que essa palavra que a gente usa muito, ela está muito condicionada ao estudo. Porque o estudo traz algo importantíssimo através do quê? Também do bom senso, a vigilância. E quando estamos vigilantes, nós diminuímos demais os riscos da tarefa como um todo. E riscos não só de obsessão, novamente. Riscos até da desmotivação, do afastamento, das discussões, da divergência dos pontos de vista. Então, nós ficamos muito mais atentos ao que acontece. E atentos conosco mesmo. E atentos com a situação, com o meio que nós estamos envolvidos. Então, é o seguinte, há um tempo previsto para a educação do médium? Não há, pois a mediunidade é trabalho para muitas reencarnações na existência do espírito. Então, a mediunidade, nós sabemos o seguinte, muito se fala, a partir de um tempo as pessoas não precisam, a sociedade, os espíritos não precisam mais das manifestações físicas, dos efeitos físicos. Não deixa de ser uma verdade. Entretanto, não é só isso. Aí é uma opinião particular minha, tá? Eu acho que a gente, ainda nós, estamos engatinhando do entendimento do que seja a mediunidade. Eu acho que o entendimento de mediunidade é muito mais amplo até do que nós temos. É que o que nós temos no Livro dos Médiuns já supre a nossa necessidade. E muitas vezes nós usamos muito pouco, né, essa literatura, a literatura das obras básicas. Eu acho que só ali já tem uma possibilidade de conhecimento muito grande. A gente, muitas vezes, nós gostamos de pesquisar outras obras, de coisas, e muitos de nós não lemos a segunda parte do livro Céu e Inferno, que mostra das comunicações. Como é que Kardec se comunicava com os espíritos? Como é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos se comunicava com os espíritos? Como é que eles conversavam com os espíritos? Tem lá vários casos, mas muitos de nós não lemos. Isso é uma realidade. Eu estou falando assim, muitos de nós como movimento espírita, tá, pessoal? Como espíritas. Isso foi pesquisa que foi feita dentro da USE. Então, a mediunidade, ela vai se transformar, ela se transforma já na nossa trajetória evolutiva, da juventude, da pré-juventude, da infância, da mediunidade na infância, na juventude, no começo dessa maturidade, quando se começa a trabalhar no centro espírita, trabalhar profissionalmente, depois na idade madura e na velhice. Ela é diferente. Porque fisicamente, a mediunidade, primeiramente, ela parte do conceito de orgânico, porque é uma possibilidade física do corpo físico. E conforme o nosso corpo físico ele muda, essa condição ela também muda. A gente não pode esquecer nunca que o processo... Por que ele é biológico? Que é do corpo físico? Porque é um processo químico, ela é hormonal até. A gente pode tratar grosseiramente. Então, conforme a gente vai mudando na nossa idade, a nossa condição física também ela muda. Então, ela se transforma. E, conforme a gente entende que a sociedade avança também no entendimento, cada vez mais a mediunidade ela vai se tornar mais intuitiva.
mais da inspiração até das manifestações psicofônicas, por exemplo. A nossa possibilidade, através da nossa evolução espiritual, nós vamos ter muito mais possibilidades da comunicação. Da comunicação, mas não da forma que nós conhecemos, muitas vezes. E não é que nós vamos ficar mais escravos, porque muito se acha que a gente vai ficar conversando com os espíritos encarnados a todo momento. Não. Mas nós vamos perceber, porque nós já conversamos de uma forma ou de outra. Nós já falamos dos espíritos encarnados, nós já temos essa conexão em muitos momentos. Então, como é que a gente vai trabalhar isso? A gente já sabe disso. Então, vai ser muito mais efetivo. Eu não preciso ter mais reuniões mediúnicas. Eu vou ter mais momentos de própria concentração, de vigilância, que eu vou ter esse intercâmbio. Né? E a faculdade, a mediunidade, está contida em todos, está presente em todos os homens. Né? E, né, logo após, né, o desabrochar na existência atual, que o trabalho se efetiva com mais intensidade. E, a partir daí, não se deve mais parar ou estacionar, sob a velocidade de um recomeço muito mais árduo e penoso. Eu deixo essa expressão aqui, porque isso é muito, muito importante, que é um grande clichê, que pessoas que param de trabalhar mediunicamente, elas estão correndo riscos de desequilíbrio. O problema não, você não é parar do trabalho mediúnico. A grande questão é por que você parou. O grande problema está aí, na ação prévia. O que te afastou? Brigou com o pessoal do grupo? Ah, está passando por muitos problemas de obsessão? Não gosta do trabalho mediúnico? Problemas físicos? Então, o que é questão profissional? O que te afastou do trabalho mediúnico? Lembrando que na casa espírita, a mediunidade ela está presente, como na nossa vida no dia a dia, a todos os momentos. É um local que ele se manifesta. Mas se manifesta só com o espírito, dando comunicação, passividade lá, mensagem? Não. É no atendimento, é na recepção das casas. Esse envolvimento, essa comunicação, se a gente pensar, também ela é auxiliada pelos espíritos encarnados. Lembrando que nós temos equipes e equipes na casa espírita, ligadas ao trabalho, ligadas a um indivíduo, ligados à causa. São espíritos que a gente tem ligação ali. Esse emaranhado de conexões, ele, mediunicamente, ele está muito intenso em tudo que se faz. Por isso que é muito chato usar essa expressão aqui, que algumas vezes as pessoas acham, eu trabalho na assistência social, eu não preciso estudar doutrina, eu não preciso estudar mediunidade. A mediunidade ela tem que ser estudada por todo mundo dentro da casa espírita. E eu acredito que todo mundo na sociedade, como todos espíritas e não espíritas. Porque ela abre as nossas percepções não para o conceito somente da comunicação, mas de nós para com nós mesmos. Nos entender. Muito mais que, assim, aquilo que a gente brinca muito, o meu espírito. Não, eu começo a entender cada vez mais, de forma mais plena, que não é meu espírito, sou eu num corpo físico, sou eu aqui. E o estudo traz uma condição mais segura de trabalho, incentiva a trabalhar colaborando ainda mais com os técnicos espirituais responsáveis pela atividade mediúnica que frequenta. Nós damos mais possibilidades a eles, sintoniza melhor com os instrutores, envolvendo os comunicantes para que se portem ordenadamente e não transformando as reuniões em perfeitas confusões. Nessa questão de nós estamos mais integrados, na incentiva a trabalhar, nós estaremos mais integrados porque nós conheceremos o processo, estaremos mais vigilantes. E sintoniza melhor com os instrutores, a gente sabe que há muitos tarefeiros facilidade na comunicação com espíritos obsessores, né? Ou espíritos em desequilíbrio. Muitas vezes a gente categoriza tudo, aqueles que são os assistidos no plano espiritual, né? Que precisam ser amparados, acolhidos, que é a melhor palavra, né? Então, nós vamos... muitos companheiros, né, na mediunidade, no trabalho mediúnico, se sintonizam mais com esses espíritos ainda em sofrimento.
como se fosse até os espíritos vissem ali como um drive-thru. Estivessem, puxa vida, o médium dando passividade o tempo todo em atendimento, parecendo PS em final de semana de carnaval. E não é assim. Tá? Nós estamos, inclusive os instrutores ajudam na organização dos atendimentos. E o estudo traz essa consciência, né? E, enfim, a educação mediúnica é para toda a existência, pois à medida que o medianeiro, né, o médium, se torna mais hábil e aprimorado, melhores requisitos ele tem à sua disposição para a realização do ministério abraçado. A mediunidade não é, portanto, um estudo para conversar com os espíritos, mas principalmente um fator de autoeducação. O que Deus provê para a nossa evolução? A convivência com outros espíritos, em diversos graus de evolução. Tá? E a nossa base, né? Aqui eu trouxe 3 obras, né, que eu cito bastante aqui, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Bem, e as dificuldades na reunião? Então, esse é o preparo. Falei aqui só de preparo. Tá? E agora nós vamos falar da reunião em si, das dificuldades. 1, da formação dos médiuns. Um conceito também, o objetivo da encarnação da maioria dos médiuns. Por que a gente reencarna com mediunidade? Isso é um clichê, e isso é muito desagradável. Saldar dívidas do passado e atingir a evolução espiritual. Pessoal, isso é um julgamento como fizeram com Jesus. Pode vir algo bom de Samaria ou algo bom de Nazaré? Existe essa dúvida do texto? Puxa, a pessoa veio com mediunidade ostensiva. Errou demais na outra vida. Veio com mediunidade para pagar as suas dívidas. Será, pessoal? Quem de nós aqui nesse plano, pouquíssimo, que não tem dívidas? A gente vê as existências de tantos espíritos que têm até mais, que nós falamos, que tem nossa visão, são mais evoluídos do que nós. Será que eles não tinham débitos de passado? Todos os médiuns têm, mas quem de nós, com mediunidade ou não mediunidade, não tem débito? Então isso é um preconceito. Tá? E isso trava o nosso pensamento em relação à tarefa da mediunidade, a possibilidade da mediunidade. Praticamente todos os médiuns encarnados assumem obrigações junto aos espíritos elevados, segundo a necessidade de resgate de débitos, às vezes graves, advindo de um pretérito complexo. É a oportunidade de crescimento. Eu acho que esta frase é o principal. É oportunidade de crescimento. A gente não sabe... Sei só silêncio. Eu tenho um microfone que eu não sei que está concorrendo aqui com a televisão. É de pouca utilidade contra a infinita chuva de flechas e lanças. Bem, obrigado, pessoal. Então, todos os médios assumem as responsabilidades, sim. Esse é o principal. Esse negócio que a mediunidade é uma aprovação, lógico que é uma aprovação, mas é uma expiação, a gente precisa tirar do nosso trabalho. É uma oportunidade. E a sensibilidade mediúnica, que cada médium terá suas percepções sensoriais dilatadas em tratamentos especiais antes da encarnação, conforme a mediunidade a ser exercida. Isso aqui é André Luiz, né? Mas também os espíritos trazem no livro dos médiuns com algumas outras palavras diferentes, mas que todos nós nascemos preparados para isso. Em todo mundo vai desenvolver? Não. Aí tem o nosso livre-arbítrio. E o fracasso do médium? Coisas que nós passamos no dia a dia na casa espírita. Um dos maiores problemas causadores da falência de grande parte dos médiuns é o atendimento aos desejos pessoais, em detrimento dos deveres mediúnicos. E a gente acha que atendimento aos desejos pessoais é somente, única e exclusivamente saber de notícias do plano espiritual. Não. É muito mais do que isso. É quando eu começo a me considerar mais merecedor. Puxa, mas eu trabalho mediunicamente, eu trabalho na mediunidade, por que eu passo por isso ainda na minha vida pessoal? Eu só quero fazer o bem.
como se trabalhar mediunicamente nos afastasse das nossas obrigações espirituais. E não é. Espiritualmente, é mais uma atividade nossa, a mediunidade, que vai nos ajudar na nossa evolução. Quitar débitos pode ser até uma pretensão passar nisso. Então, os médiuns precisam ter os trabalhadores da mediunidade, na área da mediunidade, precisam ter esse pensamento. Movimenta demais o orgulho. Da mesma forma que muitos falam que o trabalho social, muitos falam dentro das casas espíritas, assim, não, eu trabalho socialmente, vocês ficam aí com a teoria, mas eu que estou aqui colocando a mão na massa, ajudando o outro. Pretensão. Há também médiuns que são pretensiosos, que acham que eles estão, aqueles donos do trabalho, que se colocam numa condição que acham que eles são, se eles pararem para o trabalho, que eles são estudiosos, eles não são incentivadores, eles são perseguidores algumas vezes, né? Dos desejos aqui que nós falamos. E o desvio do compromisso, né? Dos desejos que afastam os médios de seu objetivo, um dos mais graves é a transformação da mediunidade em foco de orientações fúteis, banais e sem cunho evangélico, ou achando que o primeiro merecedor das messes do plano espiritual é ele mesmo. E somos mais um na fila do pão, né? Tem essa expressão popular, nós somos mais um. Né? Nos dá a oportunidade, né? E não de nos acharmos mais evoluídos do que outros. O personalismo, enquanto o trabalhador da mediunidade empresta ouvidos à história que lhe lisonjeie, como condição para cooperar na obra do bem, ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Estamos desperdiçando uma oportunidade. Como desperdiçamos essas oportunidades em tantas outras vezes, em outras situações, nessa mesma existência, em outros relacionamentos, em outras possibilidades que nos são dadas dia a dia. Possibilidade a gente tem todo dia, né, de evolução. Com as pessoas que nós já temos a nossa relação diária. Falando de grupos sérios, o que é um grupo sério? É aquele que sistematicamente estuda. A gente acha que grupo sério é aquele da disciplina. Inclusive que eu fecho a apresentação falando disso. Não, pessoal. Moramos em São Paulo, né? E eu vou dar uma realidade do IEE. Se a gente bloquear as pessoas que chegaram 5 minutos a Itaim, ninguém vai. Eu estou hoje no Tatuapé, agora. Eu gastei de Santo Amaro, no meio-dia, 1h e 50 minutos, de lá aqui. Então, vamos pensar. O que é disciplina? É isso? Horário? Organização? É respeitar o dirigente da sessão? É só isso? Né? Então, o grupo sério é aquele que estuda sistematicamente, é perseverante, acolhe, no sentido de acolher os espíritos. A gente adora julgar os espíritos encarnados. Mas não. É aquele que encolhe os desencarnados e os encarnados. O grupo mediúnico, o primeiro aprendizado é a convivência em grupo. Nós estamos juntos ali estudando, né? E nós estamos ali um para amparar o outro, mesmo que de forma indireta. Que a minha grupo ajude aquele que está do lado. Mas é importante todo mundo ter essa consciência. Tem experimentação mediúnica tão somente para a consolidação dos ensinos espíritos e valiosa oportunidade de exercício de caridade para os encarnados e desencarnados sofredores. Porque o processo de obsessão sempre tem um encarnado, né? Tem um assistido lá na casa, que a gente chama de assistido, participante, frequentador da casa, que traz isso. Então, a experimentação mediúnica não é para mim como um luxo, não, é uma grande oportunidade. Portanto, os grupos sérios são aqueles que têm consciência do trabalho em equipe, que traz essa aproximação como em grupo. E a gente anda com muita dificuldade de aceitar a opinião do outro. E parece que quando nós não aceitamos a opinião do outro, nós nos tornamos mais radicais. E aí sai a coisa de todo mundo sair de grupo de WhatsApp num determinado momento, né?
E não, né? A gente precisa aprender que nem tudo que é falado, a gente precisa cair na nossa cabeça. Servir o que que serve para nós e também o que não serve, né? Que seja também, né, entendido como de bom, né? Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês. Aconteceu uma situação aqui. Vocês me dão 3 minutos, por favor? Tá? 3 minutos, tá? Eu já retorno, por favor. Continuando, pessoal. Desculpe. Tá tudo bem, tá? Só para falar. Próximo. E aí, a gente conta também de estratégias, aqui falando dos obsessores, no sentido de desarticular os grupos, né? Então, vamos lá. O grupo mediúnico sempre será alvo dos espíritos inferiores, que combatem toda iniciativa de identificação em nome de Jesus. Pessoal, bagunceiro, arruaceiro, temos em todos os lugares. E não deixa de acontecer isso no plano espiritual. E não é falta de respeito falar isto desta forma. Como também há espíritos, né, que têm justificativas de serem obsessores que nós entendemos, que explica, pode não justificar no entendimento cristão, mas justifica. Existem trabalhos muito interessantes, principalmente do Hermínio Miranda, que fala a respeito da obsessão. O Divaldo tem alguns eu acho interessantes, outros eu tenho os meus senões, mas o Hermínio Miranda tem alguma série de livros que fala sobre obsessão. Por que alguns espíritos obsediam outros e obsediam grupos? A gente começa a ler aquilo e começa a entender que tudo tem um porquê. E esses espíritos se aproximam porque também é permitido que eles se aproximem. O plano espiritual permite, e nós atraímos isso, e muitas vezes não é só por darmos brecha, é uma oportunidade desses espíritos se aproximarem, porque eles têm uma certa ligação conosco de uma forma ou com outra, e é dada a oportunidade dessa aproximação. Então, o grupo mediúnico sempre vão ter esses momentos. E a gente precisa ser o quê? Vigilante. Porque, como eu falei, é impossível, eu tenho que ter uma vida saudável, que eu não posso ficar doente. Pessoal, não é assim que funciona. E no grupo mediúnico, da mesma forma, teremos momentos que nós temos pessoas que vão estar desestabilizadas. Aí aquela questão dos elos da corrente, estarmos um fortalecendo o outro, as engrenagens, todas as representações são muito bem-vindas, né? E a gente começa a entender isso. Aí a gente vê o seguinte, que há falanges, há muito romantismo em cima disso. Será que o plano espiritual é tão organizado assim também no mal em relação... Existem grupos que foram, eu conheço grupos aí, vocês já devem ter ouvido, grupos que foram totalmente desarticulados. Tinha uma casa espírita no Ipiranga, em São Paulo, que ela tinha uma média de frequência semanal de 1.500 pessoas. Essa casa faliu, ela fechou, por conta de desarticulação. E a obsessão, ela é muito cuidadosa. Espíritos que são obsessores,
Eles não se apresentam assim e falam assim, olha, eu vou acabar com tudo isso aqui. Não. Obsessores sérios, né, no objetivo deles, organizados, eles vão se implantando de uma maneira que ele vai mexer principalmente com o ego das pessoas. Ele mexe com a vaidade, que é o nosso ponto mais fraco, né? Ele não vai mexer com o ódio diretamente. Essa vaidade, isso pode transformar em ódio. Mas ele vai mexer com o nosso ego, com o nosso orgulho. E aí nós estamos, sabe, o peito inflado é onde que nos levantam para nos fazer cair. E essa queda, na realidade, é o que cria o grande desequilíbrio mesmo, que afastam pessoas. É a mesma coisa. Um casal que está em um relacionamento, ele não se afasta por causa de uma briga, na grande maioria das vezes. Ele se afasta por coisas pequenininhas no dia a dia. E isso acontece no centro espírita. Então, por isso que sempre é importante o vigiar e o orar. E sempre trazer o aspecto da amizade, da fraternidade, né? Tudo isso sempre, sempre, sempre. E a gente muitas vezes tem dificuldades de nos relacionarmos com aquelas pessoas. Mas é uma oportunidade. Pensando na primeira coisa, no respeito. Ninguém sai da sua casa única e exclusivamente para causar o transtorno do outro naquele dia. Se há um problema, que esse problema seja aos poucos. E essa questão de reuniões para lavar roupa suja, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pontualmente, a gente precisa envolver. Por exemplo, se na manifestação, na reunião, o Eduardo falou uma coisa que eu não gostei, fala assim, Eduardo, eu não entendi aquilo que você falou. Não, que eu achei que fosse... Não, tudo bem, tá jóia, foi sua opinião, a respeito. E a gente precisa sermos mais receptivos a esse tipo de coisa. Pode chegar um momento que alguém quer afastar alguém do grupo? Claro que pode. A pessoa pode estar num grau de obsessão tão grande que ela está prejudicando o trabalho. O trabalho é soberano. Mas, na maioria das vezes, todas as situações são contornáveis. Então, as dificuldades gerais no trabalho. Fascinação e mistificação. Pessoal, a mistificação, ela é presente no nosso dia a dia. E muitas vezes, espíritos que passam nas nossas reuniões, como espíritos sofredores, são espíritos brincalhões, que estão ali para roubar nosso tempo. E pode acontecer? Pode. A fascinação, muito. O que tem de médium fascinado, mas não é só médium. O que tem de pessoas no mundo, religiosas ou não, científicos ou não, fascinados, é um absurdo. A gente vê nesse período que nós passamos no planeta sobre a fascinação dos grandes opostos, dos extremos, em relação em relação à política, em relação aos medicamentos, às pesquisas, aos dois lados. Essa polarização que nós vivemos é um período de transformação, né? Essas redes, as redes sociais, de um jeito ou de outro, elas fascinam. Nós ficamos fascinados por isso, não no sentido só da paixão, que a fascinação ela é uma paixão, né? Mas nós nos deixamos com essa fascinação mistificar. Vejo discussões em grupos espíritas de amigos que falam a respeito disso. E outra coisa, a gente se fascina por outros médiuns, a gente se fascina por expositores, a gente se fascina por espíritos que psicografia. E nós desligamos o bom senso. E é importante a gente ter, por exemplo, puxa, será que eu concordo com tudo que está na codificação espírita? É um direito que eu tenho de não concordar. Assim como das opiniões dos que estão de outros médiuns, de outras obras. Eu posso me permitir. E eu posso conviver muito bem com isso. Eu posso muito bem conviver com uma opinião de um espírito que eu não concorde numa reunião mediúnica. Animismo.
O animismo, né, como a manifestação da própria alma, ele é tratado como uma chaga da mediunidade, e muito pelo contrário. O animismo, ele tem muito a nos trazer, muito a nos mostrar. E a gente precisa, sim, aprender a lidar com isso. Porque isso faz parte do processo mediúnico. Grande parte da manifestação é do próprio médium. Por isso que o médium precisa estar cada vez mais capacitado em termos de pensamento, de bom senso, de atenção, de vigilância, de estudo, de conhecimento, para ele saber dividir isso também. O dirigente da reunião. Esse é um grande cuidado que a gente precisa ter. O famoso, né, vampirismo, que é um nome assim meio pesado, mas a gente sabe, né? Nós temos os vampiros de encarnado para encarnado, como da obsessão de encarnado para encarnado. A gente sabe no dia a dia, pessoas que vampirizam uma a outra. E isso acontece? Acontece. Supostos dirigentes de reunião mediúnica que vampirizam o grupo. Que o grupo tem que seguir cegamente o que eles falam. Médios enfermos. Parece que tem pessoas que têm, por uma questão de sensibilidade, eu não sei, eu nunca tinha pensado nisso, que poderia ser tema de uma pesquisa no meio espírita. Não que eu me coloque, que eu não tenho esse tino e essa capacidade intelectual para isso. Mas seria interessante uma pesquisa sobre médios enfermos. Porque tem pessoas que, sim, tem essa questão da fragilidade física relacionada com a mediunidade. E possivelmente seja um processo biológico mesmo, estou dando uma ideia aqui. E pessoas que ficam muito, por uma sensibilidade extrema, elas se sentem mais, até psicologicamente, elas adoecem, né? E isso é uma dificuldade do trabalho mediúnico, né? E as pessoas, muitas vezes, a mediunidade, o corpo físico está ligado ao desequilíbrio. O desequilíbrio do corpo físico está ligado ao desequilíbrio da mediunidade, né? Da prática no dia a dia. E o síndrome do dia da sessão mediúnica, que acontece tudo naquele dia, a todo tempo. Isso é algo comum também das pessoas, né? De terem vários grupos que parece que no dia da reunião mediúnica acontece tudo. E não é só para impedir a pessoa aí, para a pessoa chegar nervosa. E aí há um aspecto emocional nisso também. Não só espiritual, mas emocional, né? Eu começo a assim, suar frio, a me sentir mal quando eu vou. Eu lembro uma época, eu era criança, e aí, criança assim, 10, 12 anos, e minha irmã tinha muito problema de infecção, e tomava o quê? Bezetacil. E ela dizia que isso doía demais, doía demais. Aí um dia eu tive que ir por causa de um problema, de chutar uma pedra na rua, jogando bola, e aí o médico falou o seguinte, falou assim, olha, falou pro meu pai, ó, o menino vai ter que tomar uma bezetacil. Eu comecei a passar, assim foi, eu falei assim, nossa, estou me sentindo mal, estou me sentindo fraco. Nunca sabia, nunca tinha passado por isso. Aí o médico chegou assim, olhou para mim e falou assim, não, deixa ele deitado, mas é o seguinte, já dá 5 minutos, coloca ele em pé, porque isso daqui é medo que ele tá. E a gente fica carregando esses clichês, né, a respeito da reunião mediúnica, e isso começa a acontecer mesmo, né? O medo faz coisa, mas não só o medo, mas toda essa questão psicológica que a gente tem. O médium ausente. O cara, ele vai na reunião, mas parece sempre que está omisso, parece que nunca sabe do que está acontecendo. Não só pelo canal espiritual, da mediunidade, da comunicação, mas pelo grupo em si. E o grupo também não auxilia para que esse médium esteja presente. É sempre a última opinião. Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Aí aquela pergunta, não, mas a gente pergunta para ele. Pergunta o que e como? Se conversa com ele fora da reunião? Se ampara essa pessoa? E tem pessoas que trabalham mediunicamente somente por si mesmo. Então, assim, não, eu preciso trabalhar mediunicamente porque eu preciso estar melhor. Não é isso também. E aí ele fica omisso. Parece que o trabalho é dele com ele ali. E o verdadeiro desenvolvimento mediúnico, né?
a gente fala do quê? Muito se fala de desenvolver mediunidade, e Kardec usa esse termo. Mas o desenvolvimento da mediunidade ele é muito mais amplo. Porque desenvolver mediunidade é simples. Toma um chá de ayahuasca e fica todo mundo vendo espírito a todo momento. Porque é um processo químico no cérebro, assim como a mediunidade. Mas o verdadeiro desenvolvimento mediúnico está na educação da mediunidade. O desenvolvimento, a manifestação, ela é uma parte pequena da educação. A educação é um processo mais amplo. Educar a mediunidade é o maior. Desenvolver mediunidade é uma parcela da educação da mediunidade. E educar a mediunidade é uma parcela da educação do espírito. Então, o desenvolvimento da mediunidade ele serve para a nossa evolução, para a nossa educação. E a questão do transe, pós-transe e mediunidade consciente. A questão do transe, o problema é que as pessoas têm de se concentrar nisso, ou de alguns dilemas que se fala, que tem que ter uma luz de uma cor. Eu acho até interessante ter uma luz mais baixa, uma luz de uma outra cor. Eu acho que isso é muito interessante. Né? Para quê? Para melhorar a concentração. Alguns grupos têm uma música bem baixinha. Eu acho que tudo isso faz parte. Entretanto, não pode estar condicionado a isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em casa espírita, ficava embaixo do aeroporto. Tinha a mediúnica de um outro, tem um centro espírita muito tradicional no ABC, que ele fica do outro lado da rua da linha de trem. Você imagina esperar, se os médicos não conseguirem se concentrar, porque tem barulho. Não acontece. Então, a gente precisa sair desse automatismo também. É um processo muito mais amplo do que isso. Pós-transe, né? Médicos que dizem que vão para casa passando mal. Isso não pode acontecer. Isso está muito ligado ao entendimento do médium, à educação da sua mediunidade. Tá? E o grupo precisa estar atento para dar esse apoio. E mediunidade consciente. E hoje existe muitos espíritos que hoje, muitos médiuns tarefeiros, que ele não precisa do processo todo. Muitas vezes, muito se falou durante muito tempo, a Federação Espírita de São Paulo tinha isso daí, o PACEM, né? As etapas da mediunidade, né? Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, né? Percepção, aproximação, contato, né? Envolvimento e manifestação. E muitas vezes tem médiuns conscientes que, a partir do momento que eles estão na reunião mediúnica, ele já está numa ponte com o plano espiritual. Ele não precisa disso. E ele não precisa do transe profundo. Ele está em transe, mas um transe consciente. Ele está até, muitas vezes, falando aqui e ele está se comunicando com o espírito passando a mensagem de forma consciente. E a gente tem um certo preconceito com isso. Parece que precisa ter, inclusive tem umas modas, né? Eu não sei que é o caso de vocês, então não se sintam, porque como eu não conheço, então me sinto à vontade de falar. Que tem manifestação pública. Ou manifestações em reuniões. Que, de um tempo para cá, todos pareciam com a característica de preto velho se manifestando. Ah, mas é isso daqui, o espírito mais à vontade, mais a simplicidade para ele é importante. Se o espírito comunicante ele acha que falar de um jeito simplório traz simplicidade para ele, é uma questão dele. Porque o que importa é o conteúdo, não é a forma que se fala. Muitas vezes parece que aqueles médios que se introspectam, que têm os trejeitos, que falam, que mudam, a mensagem dele é mais convincente do que dos outros. E não é. Como é que Kardec categoriza as manifestações? Pelo seu conteúdo. As manifestações sérias é porque o conteúdo ele é sério. E os espíritos, muitas vezes, eles não têm muito o que falar para nós. Eles podem repetir bastante. Isso pode acontecer. Porque é o que a gente precisa ouvir. O autocontrole, né? As dificuldades gerais no grupo, o autocontrole, a passividade, mensagem em qualquer momento, situações a todo momento,
sempre se apresentar espíritos terríveis, né? A questão, por exemplo, que André Luiz traz pontualmente em algumas obras que falam sobre os espíritos com características de ovoides, por exemplo, se vê em muitos grupos falando a respeito disso. Será que é tão simples assim aparecer espíritos com essas características? Será que nós, como encarnados, temos condições, como médiuns, de se comunicar com esses espíritos? Será que o plano espiritual também, de alguma forma ou de outra, o plano divino, ele é tão cruel com alguns espíritos em relação a permitir que eles se apresentem e fiquem desta forma? São questões doutrinárias para a gente refletir. E a diferença entre concentração e concentração mediúnica, que são coisas diferentes. E a gente precisa esclarecer isso para as pessoas. A concentração, ela é muito relativa, principalmente no dia de hoje, que nós somos estimulados a todo momento. Por exemplo, que o fulano eu tenho dificuldade de me concentrar na reunião mediúnica. Mas se concentrar mentalmente é a mesma coisa de concentração mediunicamente? Não é. Porque quer ver uma coisa? Pessoal, não pensem em laranja. É impossível você não pensar em laranja, porque o nosso cérebro, ele induz a isso. A concentração mediúnica, ela está muito mais relacionada a nós ficarmos reclusos ali em pensamento do que está acontecendo na sala de reunião. Né? Muitas vezes se fala o seguinte, fala assim, puxa, o espírito, ele passa uma comunicação e as pessoas que estão na reunião, eles não ouvem, eles não entendem. Perguntam depois, o espírito quis dizer, não sei, eu estava em concentração. Estava em concentração no quê? Você tem que estar em concentração na reunião, no que está sendo falado. Não em concentração no seu pensamento. Principalmente, a concentração mediúnica está na relação que nós temos, na concentração no que está acontecendo. Também abrindo essa possibilidade para o plano espiritual. Né? Então, eu vou passar aqui rapidamente, porque a maioria das coisas eu já falei aqui, tá? Itens fundamentais. Perfeita comunhão de ideias e pensamentos. Perfeita é muita pretensão dessa palavra aqui, tá? Então, estou questionando a minha apresentação, tá? Então, é muita coisa. Mas, assim, a gente precisa estar o máximo unidos ali em condições de respeito e de atenção. Benevolência recíproca entre todos os membros. Desejo uníssono de se instruir e de melhorar pelo ensinamento dos espíritos bons. Exclusão da simples curiosidade aos espíritos ou consultismo. Concentração em ambiente respeitoso durante as conversações com os espíritos. Concurso de todos os médiuns, com renúncia de qualquer sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia, com o desejo único de se tornarem úteis entre o grupo. A gente precisamos renunciar ao nosso sentimento de orgulho. Nós estamos ali pelo grupo, não o individual, ele faz parte a partir do momento que eu capto isso do grupo. Discernimento sensato do que possivelmente se passa no plano espiritual, desenvolvendo esforço para acompanhar mentalmente o processo. E aqui o último item, tá? Que traz o quê? Avaliação da reunião. Fraternidade e respeito. Nós não somos o centro da opinião e nem podemos ser perseguidores. Pensando o seguinte, muitas vezes médiuns de grande capacidade e de evolução espiritual podem receber mensagens de obsessores se passando por benfeitores. O problema não... Pessoal, quando nós estamos numa reunião mediúnica, tirando aqueles casos mesmo que o médium está mentindo, ele está forjando ali uma mensagem, nos outros casos, os casos de mensagens que são de mistificação, ela não é causada pelo médium que passa a mensagem. Não é o médium. Isso é o quê? Para o grupo estar unido e avaliar o conteúdo daquela mensagem. Não é para criticar o médium. O médium, muitas vezes, ele é até mais evoluído do que todos, tem mais conhecimento do que todos, mas é permitido que ele dê essa passividade. E, às vezes, ele não percebe, porque ele é falho também. Então, o que acontece nesse caso? É para o grupo estar atento. Que o espírito instrutor do grupo da casa deu uma comunicação.
Se não fizer sentido, agradeça, obrigado, e não faz sentido. Espírito sério não dá opinião sobre a administração da casa. Não dá opinião, não fala o que precisa construir, que precisa cuidar do dinheiro. Ele pode dar um toque do tipo, olha, pessoal, sejamos vigilantes em tudo que nós fazemos. Espírito sério, ele quer saber do atendimento e da evolução do grupo, porque ele se sente responsável por isso. Pelo atendimento aos sofredores. É isso que o Espírito sério se preocupa. Começou a falar do IPT. Eu participei de uma casa que, numa das reuniões, o Espírito falou assim, olha, vocês precisam correr atrás logo do assunto do IPTU, da isenção. Aí voltou, aí eu fiquei pensando, o Espírito sério não está preocupado, cada um com seus problemas nesse sentido. Né? Jesus falava, né? Seja responsável pela sua administração. Pode ser que o contexto seja até outro naquele momento, mas fala a respeito disso. Né? Então, fraternidade, respeito na avaliação da reunião, humildade, bom senso, tá? Esses são pontos da reunião. Ter sempre o bom senso. Cuidado com avaliações muito repetitivas, todo mundo fala a mesma coisa. Veja outras formas de avaliar. Tá? Que não podem ser, principalmente hoje, elas não podem ser muito extensas, essas conversas. Mas, principalmente naquele momento, se ver alguma coisa, e se trazer, se for o caso, tiver dúvida da mensagem, pega a mensagem e leva para outro dia de reunião. Se começa a reunião avaliando as mensagens de outra reunião. Ou é importantíssimo que o grupo mediúnico se reúna em outro horário, fora do horário da reunião, para falar sobre a avaliação do trabalho, de como está se sentindo, de como está, um balanço mesmo. Isso as empresas, as empresas hoje têm feito muito isso. Periódicos são reuniões de meia hora, sei lá, de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias, de 30 em 30 dias, para falar do trabalho em si. O que pode ser melhorado? E a avaliação das mensagens. São os médios, os intérpretes dos espíritos com os homens. Nós interpretamos os médios. E toda a produção medianímica é a soma do mensageiro espiritual com o médium e as influências do meio. Medianímica. É Emmanuel que trouxe essa expressão, que fala mediúnica do espírito desencarnado com a do médium, anímica. Né? E juntando isso, a influência do meio, que também é responsável. Tá? E deverão sempre ser pautados quais itens na mensagem, na avaliação? Bom senso e coerência doutrinária. Está fora da doutrina espírita? Deixa de lado. Está dentro da doutrina espírita, mas tem tom agressivo, tom julgador, tom orgulhoso? Use o bom senso. Porque muitos espíritos se revestem nisso, né? E aí também a gente vai evoluindo com o grupo também. Pessoal, primeiro, deixa eu parar aqui. Pronto. Dúvidas? Perguntas? Opiniões? Começa de novo? Fiquem à vontade. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Não precisa necessariamente ir para o chat, abre o microfone, né, por vez, e façam, né, seus comentários, até colocar alguma experiência própria, né? Com certeza. Ô Silvio, Sim. você disse aí, a gente sempre escuta mesmo falar, que a pessoa fala, quando ela trabalha, ele estuda, ela passa a ter direitos de proteção.
mas, na verdade, ela aprende a lidar até com os próprios problemas que ela tinha anteriormente e ela não conhecia, né? Sentimentos, vibrações, né? Que é através do estudo que ela vai aprender a lidar com isso, né? Isso faz parte do que você falou, é do processo da educação da mediunidade, né? Isso. É isso aí. Né? Eu concordo com você. Né? Essa possibilidade que a mediunidade, que o estudo do assunto mediunidade dá para nós é muito bacana. Né? É assim, não é autoajuda, mas é autoconhecimento. Autoconhecimento, porque a pessoa normalmente ela chega e ela tem uma série de problemas no serviço e passa mal né, então assim, com o estudo a gente percebe que o comportamento dela vai mudando, né? Sim. Ela vai estudando, inclusive a mediunidade, vai aprendendo a ser um trabalhador da casa, então se percebe que é muito nítido o comportamento dela, como muda através do estudo, né? O estudo, ele, assim, a partir do momento que a gente vai estudando, de forma geral, né, divagando aqui sobre a vida, a partir do momento que nós começamos a estudar, nós começamos a abrir o nosso horizonte, começar a ter opinião. Da opinião, a gente vai desenvolvendo conhecimento, do conhecimento, a gente vai desenvolvendo bom senso. E o bom senso, depois, sabedoria. Que seja essa ordem ou não, mas uma linha de pensamento é essa. E na doutrina espírita, muito mais. Porque a gente é muito... lógico, somos seres emocionais, e a nossa cultura, ela é emocional também, né? E aí você começa a ler um monte de coisa, ouvir um monte de coisa, várias palestras, livros, informações, e a gente começa a perder um pouco o filtro em alguns momentos. Aí, no momento que a gente começa a estudar mesmo doutrina, a gente começa a falar assim, puxa vida, mas faz sentido isso daqui? Falar sobre isso? Eu vou dar um item para vocês. André Luiz, se a gente pegar as obras de André Luiz, uma comparação, as obras de André Luiz, a série A Vida no Mundo, no Plano Espiritual, pega o livro Nosso Lar e compara com Mensageiros, que é o número 2. Parece que é outro espírito. Realidade, Aí, se a gente pegar os Mensageiros e comparar com os Missionários da Luz, parece que é outro. Mas é interessante porque o André Luiz ele vai passando do entendimento. E com o passar, lógico, o André Luiz ele vai amadurecendo o ponto de vista dele, mas não é só ele como ele, mas com o Chico também. O Chico também passou por um processo de amadurecimento da sua possibilidade mediúnica. Então, a gente é a mesma coisa. A mesma coisa. A gente, às vezes, sofre pela mensagem trazida por um espírito desencarnado e a gente não tem noção que isso é o comum. Como também não existem espíritos tão maus como a gente acha, às vezes, até com ideias estapafúrdias, como os dragões no plano espiritual, essas coisas, que a gente fala assim, puxa, mas que sentido faz isso dentro da codificação espírita? Nenhum. Isso é espiritualista. Mistura-se mitologia com espiritualismo, e se torna o quê? Sensacionalista. E a gente às vezes quer trazer isso, não é nem para reunião mediúnica, mas nós ficamos com essas impressões. E não é por aí. Né? Aí, lógico, não é o objeto até do entendimento do que seja assistência espiritual, que seja o passe, que seja um momento muito importante que a gente esquece muitas vezes, que faz parte da reunião mediúnica de forma indígena, que é, por exemplo, a parte de encaminhamento lá dos assistidos, isso falando da assistência espiritual, que fala da direção das palestras. O pessoal perde o foco totalmente na hora de fazer a abertura dos trabalhos da palestra, por exemplo. Né? Por quê?
Se a gente pensar que isso tira o foco um pouco do assistido, da pessoa que está ali, eu não gosto nem dessa palavra assistido, mas da pessoa que está ali participando, que veio no dia de assistência espiritual. Depois disso, essa pessoa, ela tira o foco dela, qual vai ser o meio da casa espírita? O que eu estou contribuindo com isso? Então, são coisas para a gente refletir. E o estudo, ele traz muito isso. Ele tira, muitas vezes, ele tira um pouco do nosso encanto, do mágico, né? Aquela coisa que a gente gosta, mesmo daquela emoção. Ele pode... fica um trabalho, tem que ser um trabalho totalmente frio? Pelo contrário, né? Eu vou aprender a sentir um pouco mais do que seja também a possibilidade que eu tenho ali naquele momento. Perfeito. Mais alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Quer? Bem, senão eu vou só fechar aqui, tá, pessoal? Pode ser? Eu acho que foi tudo muito esclarecedor, né? Muito bom, claro, Silvio. Eu vou trazer aqui o último. Esse daqui. Nossa, voltou tudo aqui, não sei o motivo. E os lembretes gerais, né? Eu falei algumas vezes. Em 1931, nas margens do Ribeirão da Mata, Chico, pela primeira vez, teve a visão do Espírito Emmanuel, que disse ser o seu guia espiritual. E aí, num outro momento, que um quando fala assim, o Chico pergunta, né, pro Emmanuel: mano, o que eu preciso para ser um bom médium? Né? Aí todo mundo lê a história que tem que é disciplina, disciplina e disciplina, que ele fala 3 vezes. E a história não é... Ele fala isso, mas de uma maneira contextual diferente. O Chico pergunta: qual é a característica para ser um bom médium, Emmanuel? Aí Emmanuel responde: disciplina. Aí o Chico: não, eu entendi, Emmanuel. Tá, tudo bem. E além disso, o quê? Disciplina. Aí o Chico: entendi, Emmanuel. Mas tudo bem. Mas e além disso? O que eu preciso? Aí o Emmanuel fala: disciplina. Parece igual, mas tem um contexto do que Emmanuel lhe reforça, obviamente, mas porque o Chico também queria ouvir coisas que não faziam sentido. Ele estava provavelmente, o que quer dizer? Que ele estava procurando uma resposta para ele, provavelmente ligado ao ego dele. Do tipo, não, precisa ser desse jeito. Que coisa que evidenciasse. E, mano, é muito interessante porque ele corta ali. Tem um vídeo no YouTube, eu posso achar depois e mando para a Esterlita e para o Edu, eles... porque fala muito a respeito disso. Assim, não, você tem que ter disciplina. Disciplina em tudo. E disciplina ligada ao lado da educação. Prazer. Pessoal, trabalhar na seara espírita, ela precisa ser prazerosa. Sim, sim. Né? Nós vamos trabalhar mediunicamente como uma possibilidade de um reencontro com nós mesmos. Um reencontro com espíritos que nos são queridos e que muitas vezes estão em conflito conosco. Estamos sem falar há algum tempo, mas são espíritos que nós temos ligação. Isso é bem importante. Muitas vezes, eu repito isso daqui, porque muitas vezes não sei se é uma intuição minha, muitas vezes os grupos se afastam, brigam por essa questão do entendimento do que é disciplina. Eu acho que a disciplina de forma mais restrita, ela está relacionada a um ponto principalmente, a 2 pontos, ao respeito e à coerência doutrinária.
né? Que eu já falei do contexto do Emmanuel, e no dia a dia a gente sabe que os nossos planos de vida, de trabalho é desse jeito, da casa espírita de forma geral. Mas, na prática, a realidade é um pouco diferente. Ela é um pouquinho diferente. Tá? E, bem, pessoal, eu queria, lógico, se tiver mais alguma questão, fiquem à vontade, tá? Mas eu queria terminar o seguinte: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. A prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Está na introdução do Livro dos Médiuns. Tá? E eu quero agradecer muito aí a oportunidade de estar aí com vocês, do convite desse grupo do Instituto Espírita de Educação, que tenha sido um ciclo para vocês também do centro, muito gratificante, de aprendizado. Novamente, eu não estou aqui para... São opiniões baseadas na experiência que eu tenho, que não é tanta, mas de conversar com as pessoas de forma geral, né, no dia a dia, e que some sempre as reflexões e o estudo da doutrina para cada um, tá, pessoal? Obrigado. Silvio, nós que agradecemos, viu? Um esclarecedor. E essa visão aí do disciplina, acho que a gente nunca tinha pensado. Eu te confesso. E é muito verdadeiro. Vamos refletir mais sobre isso. Bom, Obrigada mesmo, viu, pelo sua eu que agradeço. Obrigado, viu? pessoal. Muito bom ter você. Obrigado. Agradeço a todo mundo, Estelita, Eduardo, e a todos que estão presentes aqui com a gente. Nós todos agradecemos também, né, em nome do grupo de divulgação. Agradecemos a todos pela paciência conosco, né, também, pela confiança e essa troca rica, né, que foi acontecendo pelos seminários, algumas vezes também presencialmente, que eu estive lá no Paulo de Tarso. E também nós estamos finalizando, né, o nosso programa, esse ciclo de seminários, encerramos hoje. É um programa que tinha uma duração de 1 ano, né, conforme tínhamos combinado, começamos em março, né, então vamos finalizar realmente no comecinho agora de março, com a adequação do auditório de vocês, né, com a instrumentalização aí do audiovisual que o Cláudio Marinho está finalizando. Então, obrigada pela companhia por 1 ano, viu? Muito grata mesmo. Nós do IE nos sentimos honrados de ter entrado também na casa de vocês e, de alguma forma, contribuído com alguma coisa, né? Estelita, e não foi só na questão visual, na questão de transmissão. Essa modificação, eu acredito que ela tenha batido em cada um, porque a gente tem percebido mudanças de comportamento com os médiuns, em querer participar, em querer renovar, em querer fazer diferente, entendeu? Então, assim, eu acho que o trabalho que vocês realizam vai muito além, muito, muito além. Acho que mexe pessoalmente com a gente. Claro que é um trabalho difícil durante todo o ano, tem que se adaptando, mas eu percebo que trouxe muita renovação. A gente, assim, tantos médios se colocando à disposição, descobrimos coisas ali que foi igual mexer num baú, dentro de um baú, sabe, de pessoas, como o Silvio falou, a gente conseguiu encontrar nas pessoas essa participação. Então, vai muito além o trabalho de vocês, estão de parabéns, e a gente tem muito que agradecer ainda para vocês por toda essa modificação, por toda essa evolução. Só fez um pouquinho, né? Não, eu acho que é importante a gente muito. ter aberto esse canal, né? De a gente poder compartilhar uns com os outros. Esses seminários, este está sendo gravado, com os demais foram, e está no YouTube, no canal do grupo de divulgação, que depois a gente pode passar o link para vocês acessarem mais vezes, quando for necessário. Ótimo, então, muito bom. Obrigada, abraço muito grande em todos, tá? Boa noite Obrigada a todos, Silvio, viu? por estar com a gente aqui. Obrigadão, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Agradecemos. Obrigada. Tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Estelita. Continuamos na seara de Jesus, né?
Abraços em Boa todos. noite. Obrigada, querida. Boa noite.
Algum motivo técnico para ele não ser titular. A questão é que o jogo contra o Volta Redonda não pode ser parâmetro para muita coisa. A superioridade do Flamengo é inegável, houve um acidente do Volta Redonda começou o jogo na frente, um período ali de certa tensão, porque no começo de temporada o Flamengo está voltando do Mundial, e será que vai perder para o Volta Redonda? Não, é claro que não. E aí, com o passar do tempo, as coisas ficaram no seu devido lugar muito rapidamente com os destaques dos tempos. Então, isso não é muito parâmetro. É claro que não. O Flamengo não poderia perder o jogo de ontem.